Então vamos mais um post aqui da internet. Bolsonaro quer obrigar presos a trabalhar para pagar as despesas da prisão. Pô, seria maravilhoso. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas. Esse trabalho também vai servir para políticos corruptos que forem presos? Outra coisa, você acha que os grandes bandidos, chefes de facção vão querer trabalhar? Vão trabalhar na cadeia? Então, cara, e segundo, como seria feito isso? Quanto de dinheiro iria gastar para esse projeto? Esse povo acho que não conhece o Brasil, não. O Brasil não consegue nem tirar os celulares de dentro do presídio. Como que vai fazer o preso trabalhar? O Brasil não consegue nem mudar a situação das saidinhas de final de ano, né, Dia das Mães. Sabe, o povo brasileiro acho que gosta de ser enganado. Eles gostam de ouvir essas coisas. Foi igual aquele imposto que o Bolsonaro falou. Desafiou o governo. Eu zero esse imposto se vocês zerarem o imposto aí. Ele sabia que não ia funcionar. Ele sabia que não tinha como, porque a pessoa no governo iria incidir no crime de responsabilidade fiscal. Então o povo pega uma informação e não raciocina. Seria bom o bandido trabalhar para pagar suas despesas? Sim. Seria menos despesa para a população, né? E a cadeia não ia ser um lugar fácil. Não é fácil para todo mundo. Existem cadeias que é terrível, mas tem gente na cadeia que vive bem. Inclusive, tem gente que não quer sair da cadeia. Isso um colega que não queria sair da cadeia, porque lá ele vendia uma chamada delicinha, né, que era uma bala que eles faziam lá, com leite condensado e coco e tal, e ele estava vivendo bem lá, né? Então ele queria ficar. Mas já em outros, imagina no verão aí, um calor terrível, as pessoas trancafiadas, né? Seria bacana se pegassem aquelas pessoas que tiveram crimes de baixa periculosidade e conseguisse reintegrar essas pessoas na sociedade, né? Acho que o cara que fez um assalto com arma de brinquedo, irmão, em nenhum momento a sua vida ficou em risco. Pelo contrário, a dele que ficou, porque se a polícia chega e ele vai trocar o tiro com arma de brinquedo. Então, eu acho que pequenos furtos, coisas pequenas, deveria ter uma mudança nessa questão de prisão, né? Mas aí sim poderia a pessoa, depois de um tempo, com bom comportamento, pagou a sua pena, né? E ali ele trabalhar. Mas a gente não tem trabalho nem aqui fora, vai ter trabalho para os presos. Como que vai ser isso? Se fizerem cursos dentro da cadeia, vai ter gente aqui fora que para fazer o curso vai querer fazer uma besteira para ser preso, para conseguir fazer um curso, né? Aqui fora até para auxiliar de almoxarifado tem curso, né? Então é uma coisa meio banalizada, né? O que nosso país precisa, gente, é de pessoas do povo dentro da política. O problema é que muita gente que tenta nos representar já vem direto da mídia, já vem direto dos berços da política. Pessoas que nunca andaram de BRT, pessoas que às vezes não são de cor, tem que botar mais gente de cor lá dentro. Pretos, né? Eles não gostam de se chamar de negros, colocam pretos, colocam gente honesta. Tem muita gente na internet aí que tem conhecimento, não só conhecimento político, mas também tem autenticidade no que fala. Então são esses que vocês têm que colocar para representar vocês, são pessoas do povo. Pessoas que lá dentro não vão abrir mão da sua ética, né? Só que é um trabalho difícil. Você sempre vai ter gente querendo representar uma classe. Tem gente querendo representar a PM, tem gente querendo representar o bombeiro, tem gente querendo representar os vigilantes, os bombeiros civis. E o cara fala, não, lá em Brasília a gente vai mudar tudo. Irmão, tem tanta sujeira lá dentro que um andorinha não vai fazer verão. Você vai apresentar um projeto e como que esse projeto vai ser aprovado se ele vai
em desarmonia com os interesses empresariais, sendo que os empresários são quem financiam campanhas políticas de vários políticos, e principalmente as empreiteiras, né? Porque eles precisam de licitações para fazer suas obras, para superfaturar valores. Então você chega num local sozinho, não muda, não muda. O que vai mudar é quando a gente não aceitar certas representações. Hoje em dia o cara tem ficha suja, às vezes já está com processo na justiça, investigado, e o cara consegue ser ministro. Eu acho que uma vez que o cara errou na política, não deveria ter mais chance. Se foi comprovado crime, foi comprovado peculato, lavagem de dinheiro, não sei o que lá, passivo ou ativa, corrupção passiva, corrupção ativa. Irmão, uma vez que foi comprovado que o cara agiu errado com o dinheiro público, que ele agiu de má fé, que ele superfaturou valores, que ele abriu as pernas para a empresa superfaturar, uma vez comprovado, acabou. Acabou, não tem mais chance, perde-se o cargo, perde-se tudo. O nosso país, ele tem um esquema de proteção e está todo mundo envolvido, judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, deputados, Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, todos eles estão tudo envolvidos, porque tem gente boas ali, em cada canto tem sempre gente boa, mas tem muita gente ruim, eles se defendem, eles protegem os seus interesses, eles protegem as coisas que eles adquiriram, né? Que são antiéticas. Por exemplo, como o Ciro Gomes fala, é antiético ter 3 aposentadorias, né? Como prefeito, como governador, acumular 3 aposentadorias quando o povo brasileiro tem uma miséria de aposentadoria. Então, é lei. Ah, mas ele recebeu porque está na lei, mas é antiético. Se o cara é um cara correto, ele não vai aceitar aquilo. Mesmo que esteja na lei, mesmo que seja o direito dele, ele não vai aceitar. Por quê? Porque ele precisa dar o exemplo. Né? Ele precisa dar o exemplo. E tem muitos aí que querem nos representar, mas não dão exemplo. Falam, mas só negam impostos, fazem um monte de coisa errada. Então temos que tomar cuidado com essas representatividades. Por exemplo, agora querem colocar o Luciano Huck como presidente da República. O cara nunca foi nada. Ele nunca foi deputado federal, ele não tem experiência política. Como é que a gente coloca qualquer um? Era essa a indignação de Enéas contra o Lula na época, né? Como é que a gente coloca qualquer pessoa, uma pessoa que não entende economia? Ainda que você vá colocar um cara que entenda, você precisa saber alguma coisa, né? Então, o Brasil coloca qualquer pessoa dentro da política para nos representar. Tiririca, Romário, sabe? Jogador de futebol, esses caras que têm algum prestígio. Gente, tem que colocar gente do povo. Colocar gente que pega o ônibus, que pega BRT. Romário é um cara que anda de ramo para lá e para cá, o cara não fala com ninguém, irmão. Sabe? Quem já trabalhou em condomínios onde esse cara mora, sabe que ele é um poço de ignorância. O cara não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, uma boa noite. E ainda que desse, não seria o suficiente. Tem que fazer muito pela sociedade para que você possa conquistar algum cargo, né? E hoje muita gente cria projetos para se lançar dentro da política. É um querendo cuidar do cachorro na rua, o outro querendo cuidar do gato, aí faz um monte de vídeos na internet e fica o povo ali, esse cara vai representar bem, tal, vai fazer projetos para os animais, de proteção. Pô, bacana. Só que o cara não pode fazer isso sem ter coração naquilo que ele está fazendo. Se ele fizer aquilo só pelo motivo de entrar para a política, ele está sendo um enganador. Agora, se o cara realmente gosta de fazer aquilo, porque hoje em dia você não tem um veterinário público, aí você leva o seu animal ali em qualquer desses daí que são públicos, né? Que você não tem toda a estrutura para salvar um animal. Eles botam o seu animal no soro, eles salvam o animal naquele momento, mas eles não têm um plano de medicamento, né? Não tem um plano de o animal ficar internado até se recuperar. Não, é só é só para dizer que há alguma esperança, mas não existe. Os próprios veterinários que trabalham com esse público, né? A galera que chega lá com um cachorro com sinomose,
Chega lá, bota o cachorro no soro, vitamina e tal, o cachorro ficou bom. Aí leva para casa, o bicho morre. Por quê? Porque o tratamento tinha que ser prolongado, mas não tem condições, não tem recursos. É só uma mentira, né, de que estão fazendo alguma coisa. E não, na verdade, é só aparência, né, de que estão fazendo alguma coisa. Por exemplo, você tem aí hospitais públicos com a gestão do Eduardo Paes agora, né? A do Crivella foi um lixo. A do Eduardo Paes não tem remédio nas unidades. Ninguém não tem medicamento. O cara não abasteceu nada, sabe? Então não há um interesse mesmo. O cara quer ser prefeito e não há interesse nenhum pela cidade do Rio de Janeiro. Ele não tem interesse em ajudar ninguém. Ele tem interesse em conter os gastos para que ele possa, através daquele dinheiro, fazer alguma coisa que vai lhe beneficiar. Todo mundo que entra para a política está querendo se beneficiar, não está querendo ajudar o povo. A maioria está querendo se beneficiar. Se beneficiar porque se aposenta, né, com um bom salário, salário de parlamentar, tem regalias, tem foro privilegiado, o cara faz uma cagada, o filho do cara faz uma besteira, ele tem poder para poder chegar lá e conseguir dar carteirada. Ser autoridade é poder, a luta pelo poder, né? Então tem um monte de gente correndo nessa direção de se jogar para dentro da política e começar a viver dela, sugar, né? Continuar como outros sanguessuga. E o cara que não tem pretensão de fazer nada pelo povo, uma hora ele se suja, uma hora ele vai cair e aceitar dinheiro sujo, ele vai se acostumar com aquilo ali, que é muito fácil o homem se acostumar com o dinheiro, é muito fácil. Você tem vida boa, piscina, sauna, clubes, algumas mulheres, né? Roupas finíssimas, carros, é tudo que o ser humano tem, estabilidade financeira, tudo que o ser humano quer. Então tem gente que chega ali e relaxa. Chega às vezes até com o propósito de ajudar o povo, mas chega ali, encontra aquela estabilidade e pensa, por que eu também não posso? Né? Infelizmente, é difícil o ser humano pensar nos outros. Então, esse negócio, esse papo de, eu vou obrigar o povo a trabalhar, eu só acredito vendo. Falar é uma coisa, né? Você joga uma mensagem que realmente é uma coisa boa, seria uma coisa boa o bandido trabalhar, né? Mas você acha que isso vai acontecer mesmo? Sabe? Sério isso? É sério? Querer não é poder, né? Porque você tem toda uma estrutura governamental, né? De cadeias, inclusive deveria se construir mais prisões, né? Porque a violência é muito grande. As pessoas falam assim, a gente é a favor da intervenção militar, os militares tomarem o poder. Aí você vê os gastos que o exército faz e compara com épocas que o quartel nem comida para os soldados tinha. E ali você vê uísque, bacalhau, né? Coisas que o militar não tem esse direito, que os patentes altos não têm esse direito, mas que se usufruíram, cerveja, e agora está sendo lançado na internet aí. Tem que apurar essas situações. Porque teve gente que não serviu porque não tinha comida no quartel, né? Chega ao ponto dos caras roubar tudo que... É muito terrível. O país que nós vivemos já está acostumado com essas palhaçadas. Então, não vote em gente que não pega BRT. Não vote em gente que não conhece o sofrimento do povo. Não vote em gente que não morou em uma favela, não foi pobre, não reconhece a realidade. Entendeu? E não vote em gente que é demagoga, que fala, mas não tem a sua vida não tem essas qualificações de assistência, de ajuda, sabe? Não vote nesse tipo de pessoa. Então você tem lá o Luciano Huck, que é um apresentador de televisão, né? É um cara, os programas deles eu não gosto, é chato, né? Assim como outros programas como Celso Portiolli. Eu não sei como é que esses caras sobrevivem na televisão, meu Deus. É um arranca de programas chatos que tem, né? Não só em várias emissoras. Esses programas de jogos, eu nunca gostei disso. Passa ou repassa, beijou, é uma porcaria.
que dá vontade de excluir a televisão em casa. Se não tivesse Netflix e a Prime, não serviria para nada. Sinceramente, a televisão não teria. A única coisa que dá para ver são os jornais, o telejornal, que é uma coisa que te dá alguma informação e muitas vezes distorcida, né? Mas que te dá alguma notícia. Porque o restante, cara, é lixo. É ficar. É tipo assim, falta do que fazer mesmo. Você sentar na frente da televisão e assistir um beijo ou não beija, sabe? É uma coisa ridícula. É uma coisa ridícula. Engraçado que ninguém gostava do Faustão antigamente. O programa do Faustão tá melhor do que essas porcaria aí. O do Serginho Grosman, o Serginho Grosman é um cara muito bacana, muito autêntico, mas os programas dele não gosto. Eu acho chato, né? E eu gostava muito do Jô Soares. O Jô Soares era incrível, as entrevistas, né? Mas que pena que acabou a cultura. Então, gente, você tem Luciano Huck, o cara simplesmente é lançado como presidente, nunca foi nada, sabe? É complicado isso, gente. Isso daí é um tapa na cara da sociedade. Isso é dizer para a sociedade que a gente pode colocar qualquer pessoa na presidência que os bostas, os trouxas, votam. Que os trouxas votam. Tinha lá o Celso Russomano, né? Depois descobriu que ele estava usando. Estavam dizendo que ele estava usando verba de gabinete para pagar funcionários dele, pessoal, né? Tem que ser apurado isso aí. Aí o cara ia lá, vou lutar pelo consumidor. Pô, o cara brigar por causa de um rolo de papel higiênico. A mulher queria levar um rolo de papel higiênico, irmão. O mercado vende quatro. Não, mas pela lei tem que levar um rolo. Irmão, se a gente fosse seguir pela lei mesmo, metade dos políticos ou até mais estariam presos. Os penduricários que recebem acima do teto do judiciário estariam todos na cadeia. É, se a gente fosse se guiar pela lei e fazer a lei realmente valer, irmão, vai ter muita gente rodando, porque o certo é esse: a Constituição valer, a lei valer. Né? Você quer ver um exemplo? Eu estava falando sobre isso, a nova carteira de trabalho para os jovens, né? Carteira verde e amarelo. Como não se pode acabar com a carteira tradicional, eles criam uma paralela. Né? Isso é uma estratégia de guerra. Os jovens recebendo menos direito. Aí uma empresa vai ver, pô, se eu posso pagar 20% de uma indenização, né? Uma demissão sem justa causa, para que eu vou pagar 20% para um cara que é jovem, tem mais energia, né? E se o cara fizer cagada, eu não tenho medo de mandar ele embora, porque não vai me custar quase nada. O que acontece? Você que é mais velho vai ser substituído por um jovem, não só por dinheiro, mas por energia, né? Porque o jovem tem mais força, mais motivação. E se o patrão não se identificar com o jovem, ele simplesmente tira e bota o outro. Agora, quando você trabalha numa empresa, você tem 20 anos de casa, irmão, você não vê, ninguém da tua empresa passa por cima de você. Porque a empresa para te mandar embora, ela tem que arcar com uma despesa muito grande, ela não vai te mandar embora. Então a sua segurança e a sua tranquilidade de não ser manipulado, né, pelos seus patrões, não ser... E tem gente que usa disso como abuso, né? Usa dessa situação também para abusar dos seus direitos. Isso daí é errado. O funcionário só faz cagada, né, se baseando nisso. E ele pode tomar justa causa. Uma dessa é uma improdutividade ou um tratamento mal a um cliente. Ele toma justa causa, irmão. E a justiça acata. Então, tem gente que se prevalece disso. Mas se a gente for permitir que essas reformas trabalhistas mudem muito, tirem os nossos direitos, pô, você vai... Como é que o povo brasileiro aceita isso, gente? Como que o povo brasileiro aceita isso? A questão do desemprego não está relacionada a isso. Existem impostos que o próprio governo pode abrir mão, mas ele não quer tirar do dele, quer tirar do bolso do trabalhador. Ele pode fazer planejamentos para isentar empresas de impostos, beneficiar algumas empresas pelo número de empregados que ela tem, pelo número mínimo de demissão. Essa empresa demitiu menos, ela vai ter mais regalias do governo. Por quê? Porque ela segurou empregos. Então o governo tem uma forma, consegue fazer de alguma forma de ajudar a empresa sem precisar mexer no direito do trabalhador, mas o olho deles é na mão de obra do brasileiro.
Eles querem acabar com os sindicatos, por quê? Porque os sindicatos impõem pisos salariais. Sem o sindicato, o salário mínimo prevalece. Então, todo trabalhador vai ganhar um salário mínimo, que esse parece o objetivo, né? Parece o objetivo. Então, os sindicatos são corruptos. Sim, tem corrupção, mas cabe à polícia investigar, cabe à polícia intervir, cabe às chapas se unirem e lutar contra certas instituições. Tem sindicatos que não têm oposição de chapa. Eles são eleitos todos os anos, né? E é tipo assim, cara, o que acontece? Você tem, por exemplo, o Sindicato dos Bombeiros Civis. Você não pode, numa eleição, você sendo bombeiro civil, você não pode votar para uma chapa, porque só tem uma chapa. E para você fazer parte dessa votação, você tem que estar inserido no sindicato. Você tem que ser sindicalizado, ou seja, você tem que financiar o sindicato com uma parte do seu salário. Mas como você vai financiar um sindicato que você não confia, que você não quer aqueles representantes? Aí que tá a coisa. O cara já sendo bombeiro civil, ele já poderia ter o direito de votar, só pelo fato dele ser bombeiro civil. Não, tem que ser sindicalizado. É aí que começa o erro das coisas. É aí que começa. Porque se você tem a categoria de vigilante, então todos os vigilantes que quiserem votar em um representante do sindicato podem votar, né? Mas isso não acontece. Por que não acontece? Porque se isso acontecer, vai realmente haver uma guerra entre as chapas, né? E a chapa que se sair melhor, aquela que conseguir um dissídio melhor, aquela que lutou por direito melhor, vai vencer. E não é isso que eles querem, não é isso que os empresários querem. Então eles criam leis corruptas, leis, estatutos corruptos, para se defender, né? Estatutos antiéticos. Então, se o cara é vigilante, tem a carteira, vai lá votar, apresenta a documentação e vota. Não, tem que ser sindicalizado. Quer dizer, primeiro você tem que pagar um sindicato de bosta que você não quer, para depois você votar? É muito complicado. O nosso país é assim, ele é todo maquinado, né? Você teve a reforma trabalhista, que disse que ia gerar vários empregos. Nem se fala mais, gente, nem se fala mais de emprego temporário, de emprego intermitente, daquilo, daquelas horas todas. Não, você vai trabalhar por hora, nem se fala mais nisso. Foi só para tirar direito trabalhista. Inclusive, o cara que trabalha na escala 12/36 perdeu o seu feriado. Então, como é que o trabalhador vota contra o próprio trabalhador? Sabe, eles sempre colocam, é um pacote de maldade mesmo, colocam muita coisa contra. Aí, por que eles colocam muita coisa? Porque depois, quando for votada a situação, eles começam a abrir mão de algumas coisas. Entendeu? Se eles não botassem tantas coisas em cima, eles não teriam que abrir mão. Mas colocam um monte de coisa em cima. Vocês vão perder isso, vão perder aquilo. A gente abriu mão, você não vai perder mais isso. Como se eles fossem bonzinhos, né? E nessa nós perdemos o nosso feriado. E o povo tomou na tarraqueta, né? E ficou quieto. Ou seja, não gerou emprego porcaria nenhuma, perdeu-se direito e não era nada pelo povo, era tudo por eles. E o povo não acorda, o povo não vigia. O povo só se dá conta de que tem que lutar pelos seus direitos quando está com a mãe internada no hospital, né? Você vê aí que eu estava cansando de falar. O cara vem dos Estados Unidos, aí a mídia, né, estava mostrando, não, que você pode vir de máscara, que você não pode falar alto, você pode fazer o distanciamento social. O cara vem dos Estados Unidos para visitar os pais. Irmão, o cara vem trazendo o vírus para dentro da casa dos pais. Consequência, teve gente que matou os próprios pais com o vírus. Porque nenhuma dessas medidas de isolamento funcionam. Você não tem como vir, cara, visitar seu pai sem dar um abraço, sem dar um beijo na tua mãe, sem se aproximar, sem se esquecer, né? Sem se lembrar. Você não vai se lembrar de usar máscara, de falar baixo. Você está no meio de uma comemoração. Então o que aconteceu foi isso. Muita gente veio com as recomendações erradas, né, da Organização Mundial da Saúde,
que se podia fazer. É tipo assim, eles sabiam que as pessoas iriam vir, né? Então, mas eles ao invés de fazer uma programação assim, gente, o certo é não vir, gente. O certo é você se manter de alguma forma, sacrificar esse momento, né? Para que você tenha mais anos novos e natais, e Páscoa, e Dia das Mães, tal, Dia das Bruxas, Dia das Bruxas zoeira, né? Dia da sogra. Mas é para que vocês tenham mais chance de sobrevivência, de ter outros natais. Não, eles colocaram como se fosse possível ter esse distanciamento. E na verdade não há essa possibilidade, até porque a própria máscara que a gente usa não protege totalmente. Ela não protege, ela faz uma pequena, ela faz uma pequena proteção, mas que não é 100%, né? E agora, galera, nós estamos num ponto de que existem novas variantes, né, do vírus e tudo começa assim. Mas não param os aviões de uma cidade para outra, eles não param. Eles querem continuar com o comércio, eles não fazem o que tem que fazer. O que, que vai acontecer? Vai acabar essa variante vindo e dando uma segunda ou terceira onda de morte, né? E você tem um monte de gente inútil que está aí aglomerado, carnaval, zoando, que vai contaminar uma ranca de pessoas e que mostra que o egoísmo da sociedade. Como é que a gente vive no meio de um povo egoísta, no meio de um povo que não está nem aí para a saúde dele mesmo, nem da dos outros, né? Você tem governante que não cumpre seu papel, ônibus lotado, cara. Pô, não é brincadeira não. Existe a possibilidade dos ônibus andar vazios? Existe. Existe. Se tiver fiscalização, existe, porque quando fizeram isso no BRT, os BRT ficaram andando vazios. Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de pagar uma empresa para higienizar o BRT após o uso? Existe. Mas quando se trata de dinheiro, é uma maldição, irmão. É a droga do dinheiro que tá matando a gente. É a droga do egoísmo, né? Por quê? O empresário quer ganhar, ele quer continuar ganhando dinheiro, até na pandemia. E nenhuma empresa você vê que levou a sério a pandemia. Chegasse ali o BRT na Alvorada, ia lá, passava por um processo de limpeza com pessoas com roupas especiais para limpar o BRT, para eliminar um pouco do coronavírus, tipo você ajudar, né? Não existe patriotismo nenhum nesse país idiota. Não existe patriotismo. País bom, mas de gente idiota. Não há patriotismo. Muita gente se gaba de ser patriota e nesse momento não há patriotismo algum. Você não usar a máscara em um coletivo, em uma van, você não está sendo patriota. Você está sendo um idiota. Você está se igualando ao presidente da República, que fica aí. Você está se igualando àquele velho ridículo da Ravan, aquele rato podre, escroto, né? Que se eu trabalhasse na empresa dele, ele ia ver para onde que eu ia mandar ele. Aquele rato imundo, representante de bosta, né? Então você não está sendo um patriota. Patriotismo é você, eu vou usar a máscara por quê? Porque eu quero o bem da sociedade, porque eu quero o bem dos meus pais, eu quero o bem dos seus pais. Isso é patriotismo. É nessa hora que nós vemos o índice de borsalidade da humanidade, cara. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E a gente tentando aqui, não há previsão. A gente agora com a descoberta da vacina, foi uma luta para se conseguir a vacina. Se conseguiu descobrir, mas não estamos recebendo a vacina, mas o povo está vivendo como se já tivesse vacinado, irmão. O povo está vivendo como se já tivesse tudo bem. Nem nessa uma época desgraçada dessa, os representantes políticos pensaram: nós vamos comprar 100 mil, 200 mil respiradores, nós vamos equipar não sei quantos leitos. Não, vamos fazer um hospital de campanha. Olha que ridículo, o dinheiro que eles gastaram nesses hospitais de campanha, podia comprar alguns respiradores e